Hey, hey, hey! Estamos começando aqui mais um podcast do Estagiário Sênior para você conquistar o seu estágio foda e também para você se tornar um estagiário sênior pronto para o próximo passo, que é a efetivação. E hoje vamos falar sobre o quê? O que vai ser discutido aqui? Cara, quando eu fui escolher o assunto do podcast, eu tava olhando os temas que a gente já gravou. E se liga, a gente tá no episódio 45, esse daqui é o 45, se eu não me engano. Já foi bastante, hein? Já foi episódio pra caralho. E a gente nunca tinha gravado um episódio sobre dinâmica. Jamais. E dinâmica é a parte mais temida do processo seletivo, segundo os nossos seguidores. Segundo o Instituto Datafolha Camila Estagiário Sênior. Obrigada. Da pesquisa que a gente fez com a galera, a gente viu que a dinâmica era a fase que a galera mais temia de todas. E a gente pensava que era justamente a entrevista, por ser one-on-one ali, você e mais uma pessoa te avaliando. Mas isso deixou a gente surpreso, né? Pelo menos me deixou pra caramba. E aí a gente foi parar pra refletir e entender o porquê a dinâmica é a fase que mais deixa a galera nervosa, apreensiva, ansiosa. E qual foi a conclusão que a gente chegou, Camilinha? O ponto na nossa cabeça, o one-on-one, ali na entrevista, você e o gestor, você e a gestora ou o recrutador, seria mais temida justamente porque você tá olhando no olho da pessoa, ou virtualmente, né, também olhando no olho da pessoa, só que isso deixa a pessoa mais relaxada. E aí a gente foi entender, beleza, o que acontece? Ou, talvez o não mais relaxada, mas talvez tenha alguma coisa que deixa ela ainda mais nervosa do que isso, que acho que foi esse o ponto, talvez. Não, mas a galera falou que fica mais relaxada. Na pesquisa ela tá falando que ficavam mais tranquilos. Eu claramente não li a pesquisa. Obrigada. Camila Research aqui. Vou deixar todas as fontes de dados. Obrigada, agradeço. E na dinâmica, qual que é o grande temor? Você não tá one-on-one ali com o seu avaliador. Você tá one-on-one com seus concorrentes. One to multiples. Acertei a pronúncia. Obrigada. Mas acontece que quando você tá cara a cara com os seus concorrentes, rola aquela insegurança que você fala, pô, às vezes é uma vaga de estágio, às vezes são 10, às vezes são 100, mas o seu grupo tem seus concorrentes. Talvez a pessoa, se passar, vai te eliminar. E aí, durante a dinâmica, sempre rola, na maioria das vezes, aquela parte. Se apresenta um pouco, vamos quebrar o gelo. Então, cada um tem 2 minutos para falar um pouco sobre você. Tem algumas perguntas pautas, né? Pra galera não ficar nervosa e não falar absolutamente nada. E aí, você, candidato, você, Ricardo, por exemplo, me ouve, conhece um pouco sobre a minha história em 2 minutos, ouve a história da Mariana, ouve a história do Matheus, e aí você fala, fudeu? Eu não tenho intercâmbio, eu não tenho iniciação científica, eu não entrei em empresa júnior, eu não fiz absolutamente nada do que essa galera fez. Então, não tenho nem chance, nem adianta. E aí você entra no famoso ciclo de merda, que é ficar se comparando durante a dinâmica inteira com seus concorrentes. A comparação ali é imediata, é ao vivaço, né? É ao vivo. Esse que é o foda. Cara, eu lembro quando eu fui fazer a dinâmica do Itaú, eu fiquei muito mal no começo, assim. Porque era justamente isso, tipo, a galera começou a se apresentar, eu já quase não quis ir no processo do Itaú, porque eu achava que eu nem ia passar. Eu falava, não, jamais que eu vou conseguir estagiar no Itaú. Tipo, tava no comecinho da faculdade, zero experiência. Falei, mano, nunca que eu vou conseguir, nem queria ir. Você me incentivou a ir pra entrevista. E, cara, quando eu cheguei lá, a galera começou a se apresentar. Pra dinâmica, né? Na verdade, te incentivei a ir na dinâmica. Me incentivou a ir na dinâmica. E aí, quando eu cheguei na dinâmica, teve essa parte que eles pediam pra gente se apresentar. E eles até davam uma pauta. Fale sobre você, hobbies, o ano que você tá na faculdade. Tinha umas 7 perguntas, o curso que você lembro. faz, e algumas coisas assim. E aí, a galera começou a se apresentar antes de mim, mano. E todo foi mundo... por ordem alfabética? Porque você é a letra R, né? Eu acho que foi por ordem alfabética. Foi por ordem alfabética. Porque na minha tinha sido alfabética. Não, foi por ordem alfabética. Porque eu lembro que eu sou a letra C, então eu sempre fico ali na terceira, na quarta. E aí eu vi a galera começando a se apresentar. E eu assim, zero experiência, zero inglês, zero Excel, começo da faculdade. E eu falei, mano, fudeu, né? Já tava com a expectativa baixa. Quando a galera começou, nossa. Caiu mais ainda. Não, caiu, foi por velho. Águas terra, despencou, tá ligado? Subiu com um avião, a minha expectativa lá em cima, jogou ela de paraquedas, assim. Que triste. E não abriu o paraquedas, no caso. Mas, mano, a galera começou a se apresentar.
e aí um fazia não sei qual faculdade federal, o outro fazia não sei qual faculdade particular, que a mensalidade era R$ 5.000 por mês, o outro tinha feito iniciação, intercâmbio, já tava no segundo estágio, terceiro estágio, já tinha feito um monte de coisa foda, tinha gente que tinha largado o emprego de analista pra entrar no estágio, e eu... Caralho, velho. E o Richard, expert em fazer topetes. O expert não tinha habilidade do topete ainda. É verdade, nem cara. Isso, nem a gente isso tava pra me ontem salvar. comparando a era dos topetes do Ricardo começo, que eu Nossa, comecei a foi te namorar. crítico, Eu né? falei, rapaz, o que aconteceu nesse período? Camila, eu te conquistei com aquele topete, cara. O amor é forte. Mas, mano, eu comecei a me falar, caralho, a galera é muito melhor do que eu. Tipo, me fudi já. Só na apresentação eu já me ferrei. Imagina na hora da dinâmica de resolver o case com essa galera. Eles devem ser muito mais fodas que eu. Muita gente já tava muito mais avançado na faculdade, então já tinha muito mais conhecimento da faculdade. E eu fiquei nessa. E aí eu vi todo mundo se apresentando e eu falei, tá, eu não vou conseguir, entre aspas, ganhar deles aqui nas minhas experiências, qualificações e coisas que eu já fiz na faculdade. Eu não tenho porra nenhuma dessa. Não dá pra inventar de última hora. Não dá pra inventar de última hora. E aí eu falei, como que eu posso fazer isso? E eu vi que eles estavam seguindo num padrãozinho, sabe? Todo mundo tava se apresentando, tipo, puxando muito o próprio saco. Tipo, subindo o ego lá em cima. Ai, eu sou o presidente da empresa júnior da minha faculdade, fiz 2 intercâmbios. Em apenas 2 semanas eu fundei uma empresa júnior. Quer saber como? Arrasta pra cima. Era tipo assim, a galera. Eu falei, mano, ferrou, não tenho nada disso. Não dá pra competir frente a frente com isso. E aí eu tentei seguir uma estratégia de falei, tá, se tá todo mundo puxando o próprio saco, subindo o próprio ego, como que eu posso me diferenciar? E aí eu me diferenciei na minha apresentação indo pelo lado de, cara, talvez eu não seja o mais preparado, não seja o que tenha mais experiências, mas eu garanto que eu sou o que vai entrar aqui com muita vontade. E não com mais vontade, porque eu não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim, sabe? Então eu trouxe muito dessa humildade de mostrar essa vontade que realmente queria essa oportunidade, realmente ia me jogar com tudo lá, gastar toda a minha energia pra crescer lá dentro, pra aprender, pra me desenvolver e pra mandar bem, sabe? Então consegui me diferenciar da galera e deu bom, assim, consegui chamar a atenção de alguns gestores. Depois o processo do Itaú é até um pouco diferente, né? Porque eles dão um intervalo e você pode conversar com os gestores, eles vão conversar com você porque tem vários, e aí vieram conversar comigo, então isso na época funcionou. que era presencial. Na época que era presencial, mas eu fiquei com esse cagaço, e o foda é isso, porque você já vai pro case, já vai pra resolução com a confiança abalada, porque você já viu o restante da galera, você sabe que vocês, apesar de estarem no mesmo grupo, vão competir uns contra os outros, e aí fudeu, né? A galera fica total com isso que você tem na cabeça. Ainda mais você, cara, por ser a letra R, eu acho que a partir da letra G no alfabeto, quando é por ordem alfabética, já começa, na minha visão, começa a ficar ruim. Eu gostava de ser uma das primeiras, tá ali na média, e não ser uma das últimas, justamente por causa disso. Que, imagina, você tá numa sala lá no Itaú, pelo menos na época que eu fiz, tinha umas 20 pessoas concorrendo a algumas vagas. E vários outros processos seletivos que eu já participei, da BASF, da Amazon também, era sempre assim, era mais de 10 candidatos. E eu nunca gostava de ficar por último, porque eu falava, se eu ficar por último, aí eu vou comparar até demais. Eu gostava de ter uma amostragem, entendeu? Pegar um meio termo ali. Eu gostava de pegar uma amostragem. Então, deixa uns 3, dependendo de quanto você... Deixa uns 4, deixa uns 5. Justo. E aí eu vou... Porque também, qual que era a minha estratégia? Eu me garanto na minha oratória. Isso eu sempre fui muito bem. Desde criança, eu sempre falei muito bem em público. E eu sei que esse é um problema da maioria das pessoas, falar em público. Então, eu justamente tomava isso como um ponto forte. Falava, cara, isso daqui é o que me destaca, às vezes, mais do que a minha história. Então, eu gostava de ver como que estava sendo a base da galera. Aí eu falava, agora, eu vou me apresentar. Aí eu levantava a mão, me apresentava. E aí, eu deixava a galera no ciclo de merda. Que todo mundo falava, porra, tava indo no nível de boa. Aí deu uma aumentada. Famosa desenrolada. A desenrolada. E, cara, eu usava isso de forma mega estratégica. Mega estratégica. Porque você tem que entender quais são seus pontos fortes e realmente jogar contra os seus concorrentes. Exato. Porque às vezes é uma vaga. Eu já participei de diversos processos seletivos que era uma única vaga.
Então, pô, usa as cartas que tem na manga, né? Enquanto dá, enquanto pode, no momento exato. Exato. E, cara, acho que é legal, assim, a gente contextualizar um pouco o que é dinâmica. Porque às vezes quem tá ouvindo aqui nunca fez uma dinâmica na vida. Nossa, eu lembro quando eu comecei a participar. Meu primeiro processo seletivo, eu pesquisei etapas que poderiam cair. Você não faz ideia, mano, do que Meu, pode acontecer. dinâmica é um negócio que você não acha no Não Google. acha, não acha. Não acha. E eu lembro que eu ficava meio... Ai, o que vai acontecer? Meio tensa. Sorte que eu tenho um irmão mais velho e ele já tinha feito alguns. Eu acho que ele tinha feito 2. E aí ele me contou como que foi. Eu falei, nossa, pode acontecer isso? Então, como que funciona a dinâmica? Na verdade, pra que existe a dinâmica? Vamos primeiro entender o porquê pra depois entender o quê. O que as empresas analisam na hora da dinâmica? Dando um passo atrás, o processo seletivo no começo, ele é feito todo por uma triagem tecnológica na maioria das vezes, que é a parte de currículo, a parte de requisitos, testes comportamentais, teste, fit cultural, teste de lógica e outros N testes que existem, né? Que a galera chama de jogos. E essa fase aqui é para entender principalmente o seu nível de conhecimento, às vezes técnico no inglês, às vezes tem alguns testes, até outros de conhecimentos técnicos também de Excel, mas é para conhecer o seu perfil. Porque esses testes saem meio que o comportamento do Ricardo, qual que é o comportamento da Camila, em determinadas situações, como ela age, como que ela pensa. Aí chega a etapa da dinâmica. Para que foi criada essa etapa? As empresas precisam entender como o candidato seria no dia a dia. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Contratando todo mundo e deixando lá pelo menos um mês pra entender, né? Acho que até mais, uns 3 meses, que já começou a curva de aprendizado, mas daí a galera trabalhar. Pelo menos pra entender. Aí eles pensaram, vamos pegar... vamos estruturar um exercício aqui, uma lição de casa. Uma simulação. Vamos pegar um problema que tá acontecendo na empresa, até pra galera entender qual é o tema da empresa, quais são as coisas que acontecem, os assuntos abordados dentro da empresa. Acho que até um ponto atrás, depois a gente aprofunda nisso. Porque ainda tem tipos de dinâmica. Então tem dinâmica que você vai resolver um case de negócio, mas tem outras dinâmicas que às vezes você vai fazer um jogo, uma brincadeira. Então depois a gente entra nisso, tipo do case que é o mais comum. Eu vou só exemplificar essa que é a mais comum. Aí depois a gente entra nos tipos. E aí eles falaram, vamos tentar simular alguma coisa da empresa. Vamos pegar uma situação que pode acontecer na empresa, algum problema, algum desafio, alguma coisa aqui. Juntar a galera em um grupo e deixar eles resolverem. Por quê? Assim a gente consegue analisar, principalmente se eles têm o comportamento cultural da empresa. Então esse é o principal ponto aqui, é analisar, óbvio, o seu comportamento também pessoal, só que também querem analisar se você tem um match com a empresa. E aqui é muito importante demonstrar os comportamentos certos, sem mentir, sem nada, sendo o famoso você mesmo. Então é basicamente isso, é basicamente uma situação comportamental e uma situação simulada que eles vão analisar os seus comportamentos. E aí dentro disso tem várias formas. Vamos simplificar rapidão aqui e aí a gente começa a entrar no assunto difícil, no assunto denso. Mas cara, basicamente toda dinâmica ou a maior parte das dinâmicas geralmente tem uma apresentação pessoal antes, em que eles pedem pra você se apresentar, contar um pouco sobre você. Tem algumas, por exemplo, a Brastemp, teve um processo seletivo deles que eles colocavam os produtos lá, então tinha a geladeira, o frigobar, o fogão, não sei o que, e você tinha que falar qual desses produtos você seria. Tem algumas que mudam isso, qual animal você seria, e coisas nesse sentido, ou qual objeto você seria. Mas basicamente, independente da forma, todos é pra te conhecerem melhor. Depois que rolou isso, deu uma quebrada de gelo, eles jogam a galera pra resolver aquela situação simulada. Aí tem alguns, a maior parte dos cases das empresas, principalmente das grandes empresas, são, como você falou, cases de negócio. Então eles vão pegar uma situação da empresa e vão pedir pra você um problema da empresa, um novo desafio ou alguma coisa relacionada à empresa e vão pedir pra você criar uma solução pra isso. Tem outros que já voltam mais, às vezes, pra sustentabilidade, pra diversidade, não um case de negócio específico. E depende muito da empresa, muito da empresa. Dos valores da empresa. Se sustentabilidade for um dos valores, provavelmente vai ser. Então já fica a dica de estudar valores da empresa, as pautas que a empresa tá muito em alta no mercado, que ela comunica, os projetos, e também negócio no geral, mercado no geral. E aí esse é o mais comum, que é o business case de negócio. Mas aí também vão ter cases que vão ser jogos, então às vezes a empresa vai pegar um jogo que não tem nada a ver com o negócio dela, nada a ver com o mercado, e colocar a galera pra jogar esse jogo. Vão ter outras situações em que, aqui isso é bem menos comum, mas que a galera às vezes reclama, que são aqueles joguinhos meio nada a ver, tipo, segurar o ovo
ovo na boca e andando com ovo. Eu nunca vi isso, mas já vi Nossa. bastante gente reclamando desse Eu nunca tipo de vi dinâmica. candidato que falou que já passou por isso. No TikTok já falaram bastante disso. Acho que devem ser de estágio merda, sabe? Não É deve ser de fake estágio news, foda. é fake news. Mas tem vários desses tipos de dinâmica. Tem também, mais um presencial. No online mudaram muito o formato, né? Sim. Mas um online já teve conhecido meu que pegou um case de dinâmica que era assim, tinha várias revistas, jornais, e aí tinha que fazer uns recortes em formato de solução. Sei lá, tinha uma pergunta e você tinha que responder com vários recortes, pra justamente analisar sua criatividade, sua forma de pensar. Claro. Eu já participei de uma dinâmica que dividiam em grupos, e aí os avaliadores seriam investidores e a gente tinha que criar um carro, mas que era um carro que era pra ser utilizado por extraterrestres ou pessoas de um outro planeta, só que eles tinham, tipo, 3 metros, 4 metros de altura e o terreno era totalmente rochoso, com altas colinas numa grande distância. Então colocaram vários empecilhos pra gente solucionar isso e apresentar, sabe? Então não tinha nada a ver com a empresa também. Você vai encontrar de tudo, várias variações, mas mais No comum de negócio. online, vai ser muito mais simples, porque até é difícil esses negócios de que você poderia usar a mão, que você poderia viajar junto. Hoje em dia, pelo menos, dos nossos alunos aqui, que já passaram em mais de 100 empresas, mais de 100 estágios fodas, a maioria foi muito mais simples, foi case de negócio. Sim, geral, ser online. é case de negócio. E até a gente entra numa dessa, né? Porque, cara, eu lembro quando a gente começou o Estagiário Sênior, tava bem no comecinho da pandemia. E a galera que já tava fazendo o processo seletivo tava acostumado com dinâmica presencial. E aí todo mundo começou naquela, meu, e agora? Puta, como que vai ser a dinâmica online? E agora eu já tô vendo a galera revertendo isso. Cara, como que vai ser a dinâmica presencial? Mas eu acho, assim, eu acredito muito que as empresas tendem a continuar com a dinâmica online. É mais barato. É mais barato, porque você não precisa trazer um monte de gente. Às vezes, várias empresas colocam lá um Alugar lanchinho, uma sala. coisinha. Alugar a sala ou reservar a sala da empresa. Que Às é mó vezes- difícil e às vezes o reservar. RH paga, né? Tipo, entra no centro de custo lá da área. Então tem toda essa parte logística, mas eu senti um ganho muito grande vendo dinâmica online, que é pra você conseguir avaliar. Uma coisa que você não conseguiria fazer tão a fundo no presencial, que é muito mais fácil você colocar uma pessoa em cada sala. Geralmente no presencial os gestores ficavam andando pelas mesas, então você não via um grupo inteiro. Hoje já é muito mais fácil, geralmente fica uma pessoa em cada sala, as apresentações ficam mais organizadas, os grupos ficam mais fechados. Então eu acredito que as empresas tendem muito a continuar com o online. Qual a sua opinião? Pode ser. Eu particularmente não gosto, ainda mais pegando na visão do Não, gestor. a visão... Ah, tá. Eu achei que você ia falar a visão candidata. Não, pegando na visão gestora, eu Você não não gosta? gosto. Porque é o seguinte, pensa assim, numa dinâmica presencial, é uma sala assim grande com várias mesas, e aí eles separam normalmente em grupos de 3 a 6 pessoas. Eu nunca peguei grupos maiores do que esse no online você presencial. já tem maior. No online você já tem maior, que isso pra mim já é um ruim. ponto negativo. Então você se junta lá com 6 pessoas, e aí os gestores, eles são curiosos e querem ver a performance um pouco de cada um. Então ele tem a possibilidade de ficar migrando. Então imagina aqui que tem 4, 5 mesas com 6 pessoas cada. Então tem aí 30 pessoas. O gestor tem a possibilidade de pelo menos ouvir as 30 pessoas ou ver. E aí, logo de cara, ela já tem alguns favoritos. Sim. E ela pode ficar um pouco mais de olho nos favoritos e ficar mudando. Porque imagina que são de mesas diferentes. É real. Ela pode ir migrando. Se é só em uma sala, cara, você só tem aquele ponto de vista. E aí Mas tem é que que trocar tá. ideia. Mas é que tá, acho que tudo, é isso que você falou, faz total sentido, mas acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, porque, por exemplo, beleza, ele consegue ver mais pessoas, só que ele vê mais pessoas em menos profundidade, então às vezes isso é ruim pro candidato também, porque, por exemplo, às vezes você falou o negócio que, nossa, foi animal, você conseguiu trazer um ponto animal, e naquele momento específico não tinha ninguém olhando. Quando é no online, você tem a certeza que a pessoa tá te olhando o tempo todo, então às vezes pode pegar um ponto fora de contexto quando chegar na mesa, ou só ver o seu ponto fraco na hora que a pessoa tava lá, só, puta, naquele momento você mandou mal, mas logo quando saiu você tava mandando bem, sabe? Tem os seus pontos positivos e negativos, acho que pros dois lados. E o que é mandar mal pra você durante ali a resolução? Cara, manda mal. Tem assim, tem um padrão que todo mundo fala, você vai entrar no Google aí, ver dica de dinâmica, sempre vai ver, na dinâmica você tem que liderar, você tem que trazer boas ideias, você tem que ser a pessoa criativa e tal. Só que, cara, isso são alguns comportamentos que não são os únicos que são analisados e não necessariamente a pessoa precisa ter todos deles. Mas eu acho que, assim, o mandar mal
pode tender para alguns lados. Deixa eu estruturar o pensamento aqui. Acho que um lado de você mandar mal é na questão comportamento. Então, por exemplo, você cortar pessoas, você não dar espaço para as pessoas falarem, você podar a ideia das pessoas, você querer impor as suas ideias. Então tem o mandar mal do ponto de vista comportamental. Tem o mandar mal do ponto de vista técnico também, que é, você tá pensando em coisas que são muito mirabolantes e que não fazem sentido, ou vocês estão construindo a solução sem pensar nos pontos fracos dessa solução, sem pensar em como esse negócio seria aplicado, sem pensar em como tangibilizar isso, sabe? Você cria um negócio inviável, viaja pra caramba, sabe? Acho que esses dois grandes pontos são muito de mandar mal. Então, algum gestor vê você mandando mal nisso, pode falar, talvez essa pessoa não esteja tão preparada. E também tem a questão da sua postura profissional, que você pode ser super bem relacionado com a galera, super conseguir se relacionar bem, ser muito analítico, trazer pontos que tecnicamente façam muito sentido, mas você não consegue desenvolver uma postura profissional. Então, às vezes, você, fala muita gíria, ou então você não fundamenta os seus argumentos, sabe? Isso também atrapalha muito, porque mostra também que você não tá preparado, talvez, ainda pra entrar no mercado de trabalho, sabe? Pra mim, assim, o ponto que eu, como candidata, percebia muito, que era um negócio mega negativo, é aquela pessoa que você nem sabe que tá no seu grupo. Ah, o que não aparece. Que, cara, acho que é a pior das coisas, sabe? Que pelo menos a pessoa que teve uma atitude ruim, ou deu uma ideia ruim, cara, pelo menos tentou. Pelo menos mostrou que é ruim, sabe? Pelo menos você lembrou que ele era ruim. Putz, ruim. A outra pessoa, que isso já eu vi no online, já participei de dinâmica online, que assim, dependendo da plataforma que você usa, você não consegue ver todas as pessoas. Normalmente é quem fala, vai subindo, etc. Tinha uma pessoa numa dinâmica que eu fiz, que eu só vi que ela estava no final, eu não lembrava. Porque você tá tão, né, na fúria de fazer o negócio, às vezes eu tinha 15 minutos, é muito pouco tempo pra resolver. E aí eu falei, mano, que mongo, velho, não abriu a boca, sabe, porque eu não vi. Sim. E aí, se eu, candidata concorrente dele, não vi, imagina o gestor, imagina a recrutadora. Então, pra mim, essa eu acho que é o pior erro numa dinâmica, não ser visto. Cara, eu acho que assim, não os ser, dois mas não ser visto extremos. assim, em momento algum, sabe? Você não conseguir nem lembrar, falar o nome da pessoa, nem conseguir dar uma característica, porque não abriu a boca, sabe? Porque ainda acho que quem abriu a boca e falou besteira, se ferrou. Mas a outra pessoa, assim, pegou o espaço de alguém no processo seletivo, sabe? Era pra outra pessoa estar no lugar. Era e não era, né? Porque se ela chegou até lá, ela mereceu também, mas fez sentido. Eu não concordo. Mas eu acho que assim, não tem um pior que o outro, porque eu acho que os dois são muito ruins. Porque, por exemplo, a pessoa que não apareceu, cara, tá fora. A pessoa que apareceu negativamente também tá fora. Então, no final, os dois extremos são muito ruins. Quem tava ali no meio a meio, que, poxa, às vezes deu um ponto bom, às vezes deu uma queimada, essa pessoa ainda talvez tenha salvação, sabe? Mas eu acho que os dois extremos são tão ruins quanto. Aquele negócio, quem não é visto não é lembrado. E, porra, se você não falou, se você não participou, se você não deu ideia, se você não foi contra o que ninguém falou, se você não fez porra nenhuma, não tem absolutamente nada, não tem insumo pra te avaliar. Mas também, mano, a gente já viu resoluções de dinâmicas que tinha uma pessoa que atrapalhava. E aí atrapalhava, assim, absurdamente, do ponto de falar, mano, alguém tira essa pessoa do grupo, pelo amor de Deus. Que aí acho que é tão negativo quanto, ou talvez até pior. Porque em um, beleza, só não te viram. No outro, te viram e falam, mano, você se queimou, sabe? Você ficou mal visto. Um, você não foi visto, você ficou mal visto. Que eu acho que ser mal visto é pior do que nem ser visto. Esse é o famoso pato. É o pato. Sabe como que é o pato? Pensa na escola, quando você tava lá, todo mundo na sala de aula, e o professor falava, grupo de 3 formar agora. Aí você tá num grupo de 4 amigos, aí todo mundo se olha e pergunta, professor, pode grupo de 4? Sempre tem um corno que fala isso, que ódio que dava. Quem não chora não mama, era sempre eu. Era você, professor, corno? Pode de 4? Ai, professor, pode de 4. Aí é perigoso, hein, Camila? Isso aí dá assédio até com o professor. Credo, não falava isso não. Vamos mudar o exemplo, brincadeira. Pode grupo de 4? Não, Camila, só grupo de 3. Aí, beleza. Sabe como você descobre o pato? O grupo é só de 3 e você tem 4 coleguinhas. E aí, os 3 coleguinhas já se olham, já sabem qual vai ser o grupo e já sabe quem que vai sair. Menos o pato. Se você não sabe que a pessoa que vai sair ou quem vai sair,
Prazer, você é o pato. E na dinâmica é a mesma coisa que acontece. Se você não tá sentindo, ou se você já identificou o Ricardo, que, ele atrapalha toda hora, ele fica falando merda, ele fica interrompendo, ele fica tentando colocar a ideia dele em jogo toda hora, sem ouvir o restante, não deixa falar, etc. Se você já identificou um pato, relaxa, porque durante a dinâmica, recrutador e gestor também tem essa mesma percepção. O grande problema na dinâmica é quando você não identifica quem é o pato, porque daí, é um indício. Prazer, você é o pato. E cara, isso é muito real, assim. Às vezes a galera manda caixinha de perguntas, ou até os alunos mesmo vêm falar com a gente mega preocupados. Fala, gente, assim, eu não consegui desenvolver o case, meu grupo não conseguiu andar, porque tinha uma pessoa que tava atrapalhando o tempo todo, não deixava ninguém falar, ou a gente já tava construindo a apresentação e a pessoa ficava trazendo ideia nova, o tempo acabando e a gente não conseguiu fazer nada. Cara, me ferrei. O RH vê isso, os avaliadores veem isso. Quando a gente tá analisando as dinâmicas, cara, a gente vê quando tem alguém atrapalhando. Explica o que é analisando dinâmica, o pessoal vai achar que a gente é recrutador. Não, a gente tem no nosso curso, o programa Como Conseguir um Estágio Foda, e a gente faz, a galera tem as aulas e tal, e também a gente tem alguns encontros onde a gente faz mentoria coletiva, simulação. Porque só pra explicar, o programa, ele é dividido em curso, em encontros e simulações, e as perguntas e dúvidas, que são nossas calls de dúvidas semanais com os alunos. E ainda a comunidade de networking. E a comunidade de networking. Então, os alunos assistem todas as aulas de dinâmica que, cara, pra caramba, né? Você atualizou todas aí e ainda falta atualizar mais. Tem umas 4 horas, já 3, 4 horas ainda faltam mais aulas. Falta atualizar. E aí... Falta atualizar não, faltou o upgrade. O upgrade. Já tá atualizado. Só que não adianta nada você pegar um livro, ler tudo, assistir várias aulas, se você não aplicar. Então, a gente criou uma simulação dinâmica, onde a gente traz convidados do mercado e simula ali um case de negócio com a galera, divide eles em sala, e nós e os avaliadores ali, depois a gente dá feedback, dá carcada, mostra o que tá certo, o que tá errado. A galera apresenta, a gente faz pergunta e depois vem os feedbacks. Só que a gente faz o papel de recrutador, né? A gente analisa alguns grupos, como que foi a resolução, como que foi a interação, e aí a gente dá, o famoso soltos na dinâmica. Soltos na dinâmica. É o nome do nosso módulo. E aí a gente faz o react na dinâmica. Então, justamente por estar online, a gente dividiu a galera em salas no Zoom, e aí eles gravam a resolução da dinâmica deles. Depois mandam pra gente, aí a gente assiste. Só que, mano, a gente assiste comentando. Então, fulano, nossa, cortou a pessoa pra falar isso e não foi legal essa atitude. Então a gente vai assistindo toda a dinâmica, comentando, parando, pontuando os pontos, dando feedback e fazendo uma análise geral da galera. E eu nem lembro por que eu ia falar disso. Você tava falando, o que mais a gente vê nas dinâmicas... Sim, não é o que mais a gente vê, mas a gente percebe que, cara, quando a gente tá assistindo, tem grupos que tem uma sinergia muito grande. E, mano, isso é sorte, né? Não tem o que fazer. Vocês foram escolhidos aleatoriamente pra estar lá. E às vezes vai dar bom do grupo ter uma sinergia. Às vezes as pessoas têm habilidades muito complementares. Então, às vezes, uma pessoa é naturalmente líder, a outra já é a pessoa mais analítica, a outra é o mais criativo. São pessoas que se respeitam, que faz o ambiente ficar legal, gostoso de interagir. E tem grupo que a gente vê que, cara... calha, assim, dos astros estarem alinhados e o grupo cair de darem pessoas que se relacionam bem, que são complementares e o negócio flui muito bem. Mas, às vezes, tem grupos e muitas vezes tem grupos e muitas vezes isso vai acontecer... Eu olhei pra baixo agora. E muitas vezes isso vai acontecer com você de terem grupos que, mano, a galera não é complementar. Ou terem grupos que não estão numa boa sinergia, que a galera não se respeita e vai ter gente que atrapalha. E isso fica nítido pra quem tá assistindo. Na verdade, dá raiva de quem tá assistindo. A gente fica, caraca, não, para de falar, tá atrapalhando. Então, o pato é identificado por todos. Só o pato não sabe que é um pato. E já deixando aqui pra galera a pílula do sossego pra isso. Cara, se você tá numa dinâmica que o grupo fez o case mal, tipo, vocês não conseguiram apresentar uma boa ideia, às vezes não conseguiram finalizar tudo, justamente porque tinha um pato, às vezes... um grupinho de patos que acontece também, então tinham muitas pessoas que estavam atrapalhando, não estavam fluindo bem, mas você sentiu que você conseguiu mandar bem,
cara, você não tá eliminado do processo. Tipo, eles não estão analisando o resultado final, eles estão analisando, de novo, o comportamento. Então, mesmo num grupo que o grupo tá indo uma merda e você consegue se comportar bem, consegue mostrar bons comportamentos, consegue mostrar o que a empresa tá buscando, você não tá eliminado, você tem muita chance de ir bem. A gente até teve uma aluna, a Pri, que fez o processo seletivo da Movile, Movile do iFood. E aí eles fizeram o case, na hora de apresentar o case, eles tinham, acho que 5 minutos, e tinham 5 pessoas pra apresentar. Então, teoricamente, cada pessoa falaria 1 minuto. E aí eles foram, a pessoa do RH foi vendo toda a resolução, e tinha algumas pessoas do grupo que queriam muito impor a ideia, tinha outra pessoa que deu uma ideia que não foi aceita, ficou meio brava e tal, e chegou na hora da apresentação, eles tinham combinado que cada um falaria 1 minuto. Na hora da apresentação, a primeira pessoa que foi falar, falou por, 3, 4 minutos. E ainda falou a ideia que tinha sido rejeitada durante a resolução. Sido rejeitada. Então, falou por um tempão. Depois, não, acho que ela falou por 3 minutos. Aí, tinham mais 2 minutos para 4 pessoas. Logo, cada um teria 30 segundos. Mas a segunda pessoa falou por 1 minuto inteiro. E aí, sobraram 30 segundos para 3 pessoas falarem. E aí, só mais uma pessoa conseguiu falar, que foi a nossa aluna, e outras 2 pessoas não conseguiram. E qual foi o resultado disso? Quem passou? Foi quem falou mais? Foi a pessoa que falou por 4 minutos? Não. Essa pessoa não foi aprovada. A segunda pessoa que falou por 1 minuto, que foi a pessoa que falou a ideia dela e que o grupo não tinha comprado, foi aprovada? Não foi. Quem passou? Foi a Pri, a nossa aluna, que falou só por 30 segundos, e a outra menina que nem falou. Mas por qual motivo? Cara, você não é analisado só pela apresentação. Tem gente que fica lá na dinâmica se degladiando, um passando por cima do outro pra fazer a melhor apresentação, e a pessoa não percebe que você é avaliado por tudo, pelo todo o contexto. E a Pri passou, a menina passou sem nem ter apresentado. Então, assim, independente de o seu grupo tá uma merda, as pessoas do seu grupo estarem causando, você ainda consegue se destacar, você ainda consegue ser aprovado na dinâmica mesmo assim. O que a galera precisa entender é justamente, dinâmica é uma simulação de um dia a dia de trabalho. É como se aquilo fosse uma reunião. É assim que acontece no dia a dia de trabalho real. Todo mundo senta numa reunião, seja online, seja presencial, e tem que todo mundo dar ideia para resolver um negócio e depois vai sair de lá e executar. Só que assim, você pode participar de uma reunião e não falar nada. Seja porque você tá absorvendo, seja porque você realmente não tem opinião, mas você vai ser a pessoa que vai executar depois. Você vai ser a pessoa que vai fazer outras reuniões, talvez. Então, assim, pensa que na dinâmica existe essa parte, a resolução e a apresentação. E vocês são um time. O que é um time? Time são pessoas dedicadas ali com foco em completar determinado objetivo único. Então, se é para ir até a linha X, o time todo vai para a linha X. Não é que só 1/3 tem que ir para a linha X. Todos vão, porque é um time. E na dinâmica, a galera acha que é individual. É um bagulho que... o pessoal recusou minha ideia, mas é um bando de panaca. Na apresentação eu vou lá e dou minha ideia. É pra se vender, porque pra se aparecer. A minha ideia é boa, a galera que é burra que não tá catando. Só que, mano, é um time. Se foi definido entre todos, entre a maioria, que essa não é uma boa ideia, você precisa falar, putz, não concordo, pode falar isso internamente, não concordo, acho que é um bando de panaca, mas já que foi decidido isso, deixa eu fazer o melhor em cima disso. E até na hora que a galera deu a ideia, você falou, puta, é uma péssima ideia, vai totalmente contra o objetivo, tá viajando demais. Cara, você tem a obrigação de ir lá e falar que você... De pontuar. De pontuar, de falar, olha, talvez esse não seja o melhor caminho por causa disso, disso, disso. A galera também tem muito na cabeça, às vezes, que não, dinâmica é trabalho em equipe, então, nossa, a gente tem que aceitar todas as ideias, qualquer coisa, não, parabéns, fulano, muito bom esse seu ponto. E a galera fica o passivão, viram os ursinhos carinhosos da dinâmica. Vira os corno manso da dinâmica. Os corninho manso. E aí, nossa, tudo que todo mundo fala é lindo. Não, porra, trabalho em equipe é conflito, mano. Pessoas são conflitos, pessoas são ideias diferentes. E é isso que a empresa tá buscando. Ideias diferentes. Trabalhar em grupo é pessoas diferentes, pessoas diversas, com pensamentos diferentes, backgrounds diferentes, histórias diferentes que pensam diferentes, pra cada um trazer o seu ponto de vista e todo mundo ver o negócio da melhor forma e chegar no melhor resultado final. Então, assim, se você é a pessoa que acha que pra trabalhar em grupo, você... dinâmica avalia um trabalho em equipe, trabalho em grupo. Então, vou aceitar o que todo mundo fala. Cara, muito provavelmente você vai ser o pato ou você vai ser o corno manso. Tipo, envolve conflito. Se você não tá concordando com o ponto que o grupo tá trazendo, você tem que falar, olha, não é por causa disso, disso, disso. Agora, você tem que buscar o meio termo entre ser a pessoa que discorda de tudo
E também você aceitar algumas coisas. Se você viu que, puta, ninguém tá concordando com o que você tá falando, apesar disso a galera não tá aceitando e o tempo tá curto, cara, às vezes vale abrir mão do que você acha que é a melhor coisa e seguir com o grupo também pra não perder o tempo, porque o negócio tem que acontecer, não dá pra ficar o tempo todo só discutindo os pontos. É que assim, tem algumas pessoas que são os levantadores de problemas. Só que não são os rebatedores de problemas. São as pessoas que só querem... Olha, eu achei o problema, achei uma falha. E é legal. É muito legal achar falhas. Principalmente porque na apresentação, os gestores são cuzões porque eles querem te colocar sob pressão ou ver sua linha de raciocínio ou tentar achar uma brecha. Então, a pessoa que levanta esses problemas... é mega bem-vindo. O problema é quando é o levantador de problema, que é constantemente levanta problema, aponta, mas não quer gastar o cérebro pra pensar em possíveis soluções. Que é tipo, ó, tô levantando o que vocês erraram. Ó, tô levantando aqui um problema porque vocês estão pensando errado. Ah, isso... Cara, isso não agrega. Isso realmente mais atrapalha, mais desvia do foco, que é resolver o case e trazer a solução legal, que vai ser boa, viável. Então, assim, toma muito cuidado, né, com isso, com esse perfil, que senão você vai ser a pessoa chata. Exatamente. No dia de estágio, é muito legal você trazer os problemas, você trazer alguns gaps que precisam ser preenchidos. Só que, pô, se você não traz uma solução na manga ou algumas soluções, só traz o problema e nem pra pensar na possível solução ou em uma pergunta que pode levar a uma possível solução, cara, você é a pessoa chata. É. E você entrou num ponto legal aí, que é aquilo, tipo, o padrão. Você vai entrar no Google, as dicas que você vai achar sobre dinâmica é trabalho em equipe, aí a galera acha que trabalhar em equipe é aceitar o que todo mundo fala. A segunda dica é... Criatividade, traga boas ideias, seja inovador e tal. Esse daí é um ponto. Que muitas vezes você não precisa ser a pessoa que traz a melhor ideia. Você pode ser a pessoa que levanta questionamentos e faz o grupo chegar junto na melhor ideia. Então, cara, reflete sobre o problema. Tipo, olha, o Casey tá pedindo isso daqui. Tem muita gente chega, o Casey pediu isso, a minha ideia é fazer isso. Não, cara, seja a pessoa que discute o problema. Tá, por que eles pediram isso? Qual que é o problema disso? Qual seria a intenção por trás dessa? E aí você vai fazendo as perguntas que vai ajudar o grupo a chegar numa ideia junto, sabe? É muito melhor, às vezes, você fazer isso do que você trazer a super, hiper ideia mirabolante. Quando eu entrei na BASF, eu perguntei, depois eu almocei com a minha gestora, né? Falei, na dinâmica, o que chamou a atenção, né? O que você estava avaliando? O meu foi o melhor case, como que foi, né? Já toda mentira, porque passei. Aí ela, o seu grupo foi um dos... da dissolução, foi assim, não foi um dos melhores, foi um dos piores. Foi uma merda, resumindo. Ela falou, não foi um dos melhores, não. Teve grupo com ideia, com solução, assim, muito legal mesmo. Falei, porra, que sacanagem. Falou na minha cara que não foi bem. Você perguntou, não queria ver a resposta. Não, tô brincando. E você me contratou? Eu fiquei nessa dúvida, realmente. Porque pra mim, quem passava na dinâmica, quem tinha a melhor ideia. Sim. E realmente, a minha ideia era muito ruim. Até te explicando como que era. A gente tinha um case, como é BASF, um dos pilares é sustentabilidade. Então, o case foi voltado pra sustentabilidade do mundo. E aí, deram um case pra gente, deixa eu ver se eu lembro. Tinha alguns produtos lá e você tinha que criar soluções sustentáveis e criar uma empresa com base nisso. E aí o nosso grupo, a gente tinha 30 minutos, super pouco tempo. E aí a gente tinha algumas cartolinas e tal, e depois a gente o grupo apresentava individualmente. Todos os grupos saíam, apresentava com 4 gestores, analisando. Aí a gente, o que vai fazer, Aí eu falei, vamos fazer uma bicicleta ergométrica que ele produz bateria para celular, e aí na academia essa energia também pode ser distribuída para outros equipamentos, isso vai diminuir a energia, bababá. O grupo comprou a ideia. É uma merda, né? Mas parece legal, mas é uma merda. Só que, o que eu fiz? A ideia eu sabia que não era tão boa, mas foi a ideia que eu tive na hora. O pessoal não tinha mais nenhuma outra ideia, então a gente tinha que seguir com aquilo. Então a gente desenvolveu aquela ideia. E como tinha cartolina, eu sou muito dessas. Eu gosto de desenhar, gosto de escrever,
Pra eu conseguir tirar minhas ideias da cabeça, eu preciso externalizar, em papel principalmente. Eu sempre fiz isso com desenho. Lembra meus resumos da faculdade? Sim. Não era texto, era só desenho. Mapas mentais. Mapas mentais. Aí eu falei pra galera, pra gente se destacar, vamos pegar aqui essa cartolina, eu vou fazer uns desenhos aqui, a gente pega tudo isso que a gente tá montando, e aí eu pego em tópicos, só que eu faço em desenho. Na hora que a gente for explicar, a gente coloca lá na frente, etc. Todo mundo tava usando a cartolina só pra escrever o nome da empresa, ou quais eram as 5 possíveis soluções. E aí, quando a gente mostrou isso na frente, a gente ia demonstrando. A gente apontando e tal, ia trocando essa ideia. Então ela falou, cara, justamente isso. A forma como vocês apresentaram foi muito legal, mas a solução foi uma merda. E esse é o ponto, tipo, não é sobre ter a melhor ideia. O case, a dinâmica, o objetivo é analisar o comportamento. Então, muitas vezes a ideia pouco importa, principalmente em case de negócio. Tipo, porra, você acha que a empresa, ela vai criar um case, ela fala, olha, vamos pegar o maior problema que a gente tá aqui, porque a gente não consegue resolver. A gente tem 15 equipes de engenheiros, 10 equipes de analistas, administradores, economistas. A gente tem um problema que a gente não consegue resolver por nada. A gente contratou as melhores pessoas e não consegue resolver esse problema. Vamos pegar ali uns 5, 6, 10 estudantes universitários que estão no 3º ano da faculdade? Vamos jogar esse problema pra eles resolverem pra gente? Mano, você acha mesmo? Você acha mesmo? De verdade? Não, velho, é impossível. Impossível não. Muito pouco provável que os estagiários conseguissem chegar nesse problema. Primeiro, na melhor solução. Primeiro, porque você não tá desenvolvido, você não tem um nível de maturidade profissional pra ter toda essa visão estratégica e de mercado, você não conhece muitas vezes o negócio a fundo e, cara, você não tem os dados, você não tem as informações da empresa, você não tem informação interna. Você só vê o mercado de longe, assim, mas você não tem as informações do dia a dia, os indicadores, os KPIs, nada. É praticamente impossível vocês chegarem na solução perfeita, sabe? Então é muito sobre isso, a forma como constrói o negócio. E as ideias que trazem também. Eu já conversei com o gestor perguntando, ou recrutador, ou RH, não lembro, perguntando sobre isso, né? Justamente do case. E aí me falaram que às vezes pegam alguns cases reais que tá acontecendo, acho que foi na Ambev, se eu não me engano. Pega o case real, um problema real que tava acontecendo, e leva na dinâmica pra quê? Pra ver se os estagiários são universitários, estão na faculdade, é uma galera costuma ser de uma geração mais nova. Tem uma visão diferente. Tem uma visão diferente de mundo. Então essas pessoas às vezes trazem umas ideias loucas, mas às vezes é a ideia louca que abre uma porta pra galera. A ideia que trouxe, deu uma ideia pra... Exato, é um insight, é o famoso insight, traz um insight. Nossa, então assim, óbvio, não vai resolver o negócio de fato, que vai valer 10 milhões de reais a ideia, mas às vezes vai dar um insight. Então, por isso que é muito importante você ter o repertório muito bem desenvolvido, que é o que a gente mais fala em todo podcast. Então, inclusive, fica o convite aí para você assistir os nossos outros podcasts. A gente tem uma playlist no YouTube, maratona, para você mandar muito bem em todas as etapas do processo seletivo. Esse é o melhor podcast de início de carreira do Brasil, Camila. Brasil? Se não do mundo, quiçá do mundo. É porque a gente tem... alunos de 3 países diferentes. E ouvintes do mundo inteiro. Então a gente é internacional, international, a gente baby. Tá chique. Então a gente falou aqui, ó, do que você vai olhar lá no Google e vai encontrar. Você vai encontrar, então, sobre trabalhar em equipe. Você vai encontrar sobre trazer ideias criativas, inovadoras. Você vai encontrar sobre ser líder. Muita gente fala que pra resolver a dinâmica você tem que ser líder. Cara, não. Não é. Tudo que você vê sobre processo seletivo, na vida no geral, e tiver uma resposta única e pronta... E parecer fácil o suficiente... ou parecer que, assim, aquele é o único caminho, sabe? Muito provavelmente não é. Tem muitas outras vertentes dentro daquilo. E no processo seletivo não é diferente. Então não existe a resposta certa pra pergunta na entrevista. Não existe o jeito certo de resolver uma dinâmica. Existem diferentes formas que se adaptam a diferentes contextos. Então muita gente fala que pra mandar bem na dinâmica você tem que liderar. Só que, cara... Nem toda pessoa tem o perfil de liderança. E nem todas as vagas vão precisar de pessoas com perfil de liderança. Porque senão seria muito cacique pra pouco índio. Não funciona. Uma sociedade não funciona com mais líder do que liderados. Exato. E o ponto é...
as pessoas precisam de habilidades complementares. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha dinâmica do Itaú, eu entrei para uma área de cartões. E aí eu entrei para a área comercial que vende cartões. E tinha uma outra vaga de estágio que era para a área de planejamento, que planeja para quais são os potenciais clientes, planeja estratégia de venda, é muito mais analítico. E, cara, qual que era o ponto? Pra minha vaga, precisava de uma pessoa mais comunicativa, um pouco mais de perfil de liderança, proatividade, ser mais desenrolado e tal. Enquanto que para a área de planejamento, precisava de uma pessoa mais analítica, mais organizada, com um raciocínio lógico maior. Porque eram habilidades totalmente diferentes necessárias para a mesma área, para o mesmo negócio ali. E não dá pra você exigir que eu fosse a pessoa mais racional e que o outro candidato fosse a pessoa mais líder e comunicativa, porque são habilidades que muitas vezes caminham de formas distintas. E qual é o ponto? A gente foi contratado na mesma dinâmica. Então a mesma dinâmica, o mesmo case, as mesmas pessoas olhando, estavam buscando pessoas para vagas diferentes. E naquela situação, estavam buscando uma pessoa comunicativa, líder e tal, e uma pessoa planejada e organizada. Então na mesma dinâmica, muitas vezes procuram perfis diferentes. Se você não é uma pessoa que é naturalmente líder, você vai tentar assumir o papel do líder, e aí você não vai conseguir fazer isso bem, você vai confundir liderança com mandar no grupo e direcionar o grupo, aí você vai passar do líder pro mandão, porque, cara, liderança é o quê? É você conseguir engajar as pessoas pra juntas atingirem o objetivo. Não é sobre tomar decisões o tempo todo, não é sobre você mandar no grupo, não é sobre você ser a pessoa que leva o grupo nas costas. Não, isso não é liderança. Então, assim, a pessoa que vai tentar ser o líder naturalmente não vai ser líder, e aí ela vai fazer isso mal. E aí, ao mesmo tempo, ela poderia ter, se ela tivesse sido ela mesma ali, aproveitando os pontos mais fortes dela, ela poderia ter sido contratada pra vaga ideal. E ainda tem um risco, que se você conseguir super bem fingir a sua liderança, você pode até ser contratado pra aquela vaga. Mas e aí no dia a dia? Porque uma coisa é você conseguir super fingir uma característica, mas no dia a dia não dá pra você fingir sempre. O negócio vai se tornar insustentável. Ou você não vai ser bom naquilo, ou aquilo vai te fazer gastar muita energia mental, você não vai ser o melhor naquilo. Então, cara, não precisa ser líder. Várias outras habilidades também são analisadas, também são muito importantes. E até é comunicativo também, não é necessariamente a pessoa mais comunicativa. Às vezes ser mais tímido é super bom. Inclusive, a gente tem um podcast falando quais são as principais habilidades que o mercado valoriza no estagiário. E lá a gente aborda diversas, acho que a liderança é que menos a gente aborda. Porque a gente, cara, todas têm a sua importância. E a liderança ela é importante, ela é muito importante. É muito importante, mas não é a única. Você não precisa liderar as pessoas, você pode se autoliderar. Então as pessoas acabam super valorizando a lideração. Lideração, nossa. Nossa. Eu tô com muito sono. Lideração. A lideração. Nossa, fiquei até com vergonha agora. Gente, tô bêbada. Vamos falar que eu tô bêbada. Isso aqui é vodka. Água. Nossa, que vergonha. Nossa, tô bêbada. Então, você tava falando da lideração. Da lideração. Cara, a liderança, você consegue fazer uma autogestão. Na verdade, um passo antes. Eu não sei por que raios as pessoas acham que no começo da carreira você sabe liderar. Liderar é uma das coisas mais difíceis. Cara, liderar é muito difícil. É você viver no caos e ter que mostrar que tá tudo bem e fazer as pessoas ficarem bem, mesmo quando elas não estão. Ou você pega situações positivas, e aí é muito mais fácil ser líder em situações positivas e não quando o caos reina. Só que, cara, é muito difícil. Normalmente, coordenador fala que é a transição mais difícil da carreira, que você sai de analista sênior para vaga de coordenação. E coordenação de pessoas e projetos. Quando você é analista sênior, você só tá cuidando do seu projeto, você só tá cuidando da sua entrega. Quando você vira coordenador, você acaba cuidando da entrega de outras pessoas e como ela tá entregando, se ela tá feliz, se ela tá bem, se você tá pensando no plano de carreira dela. E me fala se isso é fácil. O coordenador fala, a gente não é preparado pra isso. Só quando a gente entra que a gente recebe uma preparação. Só que é muito tapa na cara. E aí chega um candidato no comecinho da carreira, fala que sabe liderar, sabe? A galera costuma até falar isso como ponto forte. Meu ponto forte é que eu sei liderar, que eu sei gerir pessoas. É uma habilidade, assim, que requer muita experiência, requer muito tombo até você entender o que é bom, o que não é, onde determinadas atitudes dão certo, é que nem sempre o mesmo tipo de liderança vai funcionar com todas as pessoas. E acho que é esse ponto que você trouxe, assim, a galera confunde liderança
com gestão de pessoas. Então, assim, pra gerir pessoas, é necessário você ser líder, pra você gerir bem as pessoas, né? Porque você pode gerir as pessoas mandando nelas, entre aspas, mas assim, gestão de pessoas é esse negócio que vem dos coordenadores, que vai gerir o time e tudo mais. E liderança, muitas vezes, está relacionado a outras habilidades, que é, cara, proatividade, você ser uma pessoa questionadora, você ter aquele inconformismo positivo de, será que as coisas realmente precisam ser assim? E ter essa força de vontade, essa curiosidade. Só que a galera tenta trazer isso no processo seletivo só como raio da gestão de pessoa. E o estagiário, mano, dificilmente vai estar pronto pra gerir pessoas, porque o estagiário não sabe nem gerir a si mesmo, que é o primeiro passo da liderança, o primeiro nível de liderança é você conseguir liderar a si mesmo, os seus resultados, as entregas. Eu acho que na dinâmica a galera nem tenta trazer a questão de gestão de pessoas. Que líder é normalmente quando o barco tá afundando e todo mundo olha pra aquela pessoa pedindo ajuda. E aí, o que a gente faz? Eu não sei o que fazer. Eu pego a corda, eu jogo a corda no mar, incho um bote, o que eu faço? E o líder tenta olhar tudo de forma macro e vai direcionando as pessoas de... Vamos fazer isso. É o tomador de decisão com base no todo, sabe? Toma as decisões pelas pessoas. Eu acho que o grande erro dos candidatos é justamente fazer isso. Querer ser o capitão quando o barco tá caindo. E aí... Não, essa ideia tá boa. Ó, essa ideia tá ruim. Não, vamos seguir assim. Não, gente, assim não. Ah, não, vamos tentar assim de qualquer jeito, se der. E ao invés de tentar... Porque se ainda tentar, assim, gerir a dinâmica de uma forma legal, beleza. Porque aí tá gerindo a organização, tá fazendo todo mundo ter uma sinergia boa. O problema é que o pessoal não sabe o que é a liderança. E também como liderar. E também é muito mais complexo que isso, porque, por exemplo, óbvio, você tem líderes que vão... Você tem tipos de liderança que vão ser necessárias pro momento de guerra, que é tipo, cara, o barco tá afundando pra quem eu olho pra pegar a corda, mas você também tem o líder do momento de paz, porque enquanto o barco tá andando no mar calmo e tal, em velocidade de cruzeiro, você também vai precisar de um líder pra fazer as coisas ajudarem. E normalmente os mesmos líderes não funcionam, muitas vezes não funcionam tão bem na mesma situação. E também a questão da decisão, tipo, você tem o líder que vai tomar a decisão com um conjunto, tipo, tem o líder, vamos fazer uma votação aqui pra todo mundo decidir. Você vai ter o líder que vai ouvir as pessoas, mas ele vai tomar a decisão, e você tem o líder que foda-se, todo mundo pensa, a decisão é essa, sabe? Autocrático. Então, o negócio é muito mais complexo do que só discutir, você foi líder na dinâmica ou não, sabe? É um ponto muito mais complexo que você vai desenvolvendo ao longo da carreira lá pra frente, mano. O que você tem que tentar entender é qual que é a situação. O que tá acontecendo aqui no meu grupo? Tá uma zona, ninguém quer tomar nenhuma decisão, só querem dar ideia. Aí, beleza, aí você que tem que ser a pessoa, o condutor. Tipo, vamos ir pra esse caminho agora, gente? A gente já perdeu muito tempo aqui, agora vamos pra esse. Se tá todo mundo indo bem, seja a pessoa que traz as ideias, seja a pessoa que organiza também. Sabe, você tem que entender em qual momento, qualquer situação você consegue se destacar. Seja com um bando de pato, você consegue ser o líder dos patos. Você consegue ser o líder dos patos, o que fica jogando pão. Mas que você consegue se destacar, sabe? Eu acho que nenhuma dinâmica existe o caso perdido. Porque você consegue sentir a essência de cada um ali. Quem tá preparado já pra dar esse passo, quem ainda precisa de mais treino, e tá tudo bem. Não existe, gente, pessoas ruins. Existem pessoas que não estão preparadas ou estão no lugar errado. E além disso também, tem uma outra habilidade que, cara, é muito importante e também é muito valorizada pelo mercado, que é justamente a organização, a gestão do tempo. Então, por exemplo, na dinâmica, querendo ou não, você tem um recurso ali pra administrar, que é o tempo. Você vai ter 15 minutos, 25 minutos, 1 hora, 30 minutos, sabe? Pra gerir aquilo. Tem muito grupo que a gente vê nas resoluções que o maior erro do grupo é não saber gerir o tempo. Então, assim, o objetivo era você fazer uma apresentação no final para os gestores. Esse é o entregável do seu trabalho, esse é o resultado que você vai entregar. Então, o objetivo era fazer uma apresentação resolvendo aquele problema. A gente já viu grupos que tinham meia hora pra resolver o case e apresentar depois, que o grupo ficou, 29 minutos tendo ideia. E ninguém construiu a apresentação, eles não chegaram num resultado final. Nossa, foi triste. É isso. E aí falta uma pessoa nessa situação com a habilidade de gestão do tempo, de falar, galera, já deram 10 minutos aqui, a gente só tem mais 20 minutos e a gente ainda não decidiu uma ideia. Vamos escolher uma dessas aqui pra focar?
Falta isso. E é legal que as habilidades, elas vão rolando ao mesmo tempo. Então, geralmente, a pessoa que vai fazer isso da gestão do tempo, muitas vezes é a pessoa que tá liderando. Porque ela já tá assumindo o papel de líder. Tá assumindo o papel de líder e tá vindo com o tempo. Mas se você viu que, poxa, você não tá conseguindo trazer boas ideias, você não tá conseguindo liderar, e você talvez não esteja participando tanto, você pode ser a pessoa que faz a gestão do tempo, sabe? Então tem várias formas de você ir entrando pra você conseguir participar, pra você conseguir se destacar. Isso é muito importante de você buscar fazer. Porque é aquilo, não necessariamente pra todas as vagas vão buscar a pessoa que foi o líder. Não necessariamente o líder é a pessoa que foi a melhor na dinâmica. Às vezes precisava de uma vaga que seja pra um perfil super organizado e você foi a pessoa que fez a gestão do tempo, se preocupou de fazer as coisas acontecerem e conseguiu se destacar pra essa vaga, sabe? Então é muito sobre isso, né? Então a gente já falou aqui como funciona a dinâmica, né, nessa parte. Quais são as possíveis dinâmicas, como que funciona a resolução. Só que daí chega na parte de apresentação, como você falou, é o entregável da dinâmica e a apresentação. E aqui vale a gente pontuar, de novo, não é a melhor ideia que vai ganhar. Normalmente é o seu comportamento alinhado com a empresa e o seu comportamento pessoal a ponto do gestor pensar, essa pessoa se encaixaria muito bem no meu dia a dia aqui com o meu time. Então, é a mescla dos comportamentos. E ali na apresentação é mais um momento que você tem de mostrar outras características, como, por exemplo, linha de raciocínio, a fluidez na sua fala, na sua comunicação. Só uma coisa, a linha de raciocínio é importante em todo o negócio na resolução. A gente esqueceu de falar isso. A linha de raciocínio é importante desde o currículo. O raciocínio lógico, racional é muito importante na resolução também. Exato. Raciocínio é pra vida, né? Não adianta só mexer com o coração. Foquem na mente, nas explicações, em como vai ser executado. Só que na apresentação rola uma tensão que não é bacana. Que é o quê? Não é bacana. Eu achava engraçado, mas dava uma suadinha na subaca. No presencial e no online isso acontece. Se apresenta, normalmente quem pode estar presente, né, nessa etapa da dinâmica? Ou o RH ou os gestores que estão em busca ali dos candidatos potenciais que vão virar bons estagiários. E aí essa galera, principalmente os gestores, eles querem te colocar sob pressão pra ver. Vamos ver se esse estagiário aguentaria um BOzinho que dá aqui na minha área. Então vamos tentar colocar sob pressão. Vamos... Sobre a diversidade. Hã? Sobre a diversidade, tipo, saiu do que você estava imaginando, sabe? Diversidade? A diversidade. Entendi. Como você lida numa situação diversa. Diversa. Tá. Eu falei, mano, que porra diversidade do nada. O gestor ali, ele acha furos na sua ideia, porque dificilmente é uma ideia muito, muito, muito boa. Então, ele tenta achar buracos ali na sua ideia pra ver. E aí, o que vocês pensaram aqui? Porque ficou meio estranha essa ideia. Qual foi a linha de raciocínio? Não vai fazer com essas palavras exatamente, mas normalmente é o que quer entender. E aí? Sempre trucando. E aí? E quem não pedir 6, quem ficar só arregando, cara, você tá perdendo a oportunidade de se vender, de se mostrar, de conseguir trazer que as ideias que vocês tiveram na resolução foram válidas. Apesar de não ser uma boa ideia, foi válida toda aquela construção. Então eu lembro que nessa da BASF que eu fiz, eu falo dessa da BASF que foi a mais legal que eu já fiz. Na do Itaú eu achei tão chato. Não sei porque o case eu achava muito chato. Foi chato, não gostei também. O da Amazon também... Não, da Amazon não teve, era só a apresentação. Mas assim, achei super chato. E aí os gestores, ficavam fazendo umas perguntas tão difíceis. E, cara, você é um time, é aquilo, não é individual. O time só é bom se a maioria, pelo menos, é bom. Então, aqui, tomem muito cuidado de não querer ser o individualzão, eu sou o sabichão, igual a pessoa que na apresentação, no caso do iFood que você deu o exemplo, quis trazer ideia que foi refutada. Então, imagina, responder ou apresentar coisa que tinha sido refutada. Cara, é o conjunto. Não queira ser o melhorzão, o bonzão, porque você vai ser o bom mesmo em equipe. Porque numa equipe tem as pessoas que se destacam, tanto que ganham prêmios, né, monetários durante o dia a dia de trabalho. Então, relaxa, você vai ser colocado em pressão, sob pressão. Não é porque te odeiam, não é porque o seu case é um dos piores. Às vezes pode ser, mas é o que acontece. Porque é o teste de como você seria no dia a dia. O dia a dia não vai ser 1000 flores, a Disney, tudo lindo. Não.
Ainda mais tem áreas que contratam estagiário no caos. Time reduzido, tudo dando BO, dinheiro reduzido para os projetos. Então, esse é um momento de você se mostrar como profissional. Exatamente. E, cara, isso daqui, nossa, dava pra gente ficar discutindo esse assunto tanto, porque, assim, a dinâmica, eu acho que ela é uma das etapas mais complexas. Eu acho que fica muito entre a dinâmica e a entrevista, assim. Mas, cara, a dinâmica você tem a parte de resolução, a parte de apresentação, a parte das respostas de pergunta. Só a resolução já tem uma série de coisas que você tem que analisar. Então, assim, se for pra dar uma dica pra quem tá assistindo aqui, se você é uma pessoa que tem dificuldade em dinâmica, porque, como a gente falou, é uma das etapas mais temidas do processo seletivo, cara, depois dá uma olhada, se a gente abrir uma próxima turma, de você ver de entrar no nosso programa, porque essa aula aqui foi basicamente um resumo bem simplificado. Introdutório. Um resumo introdutório do que a gente traz no curso, porque lá a gente consegue trazer todos os assuntos em profundidade. Então, tipo, olha, nessa situação em que você não tá conseguindo se posicionar, o que você pode fazer? Ah, cara, o restante do grupo tá atrapalhando, o que fazer? Ah, o grupo tá fugindo do objetivo, o que fazer? Ou você trazer. Então, Estão me interrompendo. Ou como eu respondo a pergunta? Puta, fizeram uma pergunta que eu não sei responder. Como que eu lido naquela situação? Como que eu apresento? Qual linha seguir pra resolver o case? Então, tudo isso a gente aborda em profundidade e ainda você vai poder praticar. Então, depois de assistir as aulas, você vai fazer uma dinâmica simulada, a gente vai analisar essa dinâmica e você vai receber um feedback, sabe? Então, se você sente que você tá perdido, pesquisa depois sobre o programa, dá uma considerada de entrar, porque provavelmente isso vai... Provavelmente não, né? Certeza que isso vai te ajudar demais. E se você estiver ouvindo esse podcast, por acaso não tiver nenhuma turma aberta, clica no nosso link que vai estar aqui no YouTube, no Instagram, acho que no Spotify também vai estar aqui na descrição, que dá pra você entrar na lista de espera e ser avisado pra próxima turma. Então, se não tiver aberta, ou se tiver, fica de olho, principalmente no Instagram, que você vai ficar sabendo. E antes da gente encerrar o nosso podcast, eu queria saber uma coisa. Você já cometeu em alguma dinâmica que você fez algum dos erros que a gente falou aqui? Tipo, você ouviu esse podcast e falou, mano... Ou você viu alguém do seu grupo cometendo a ponto de atrapalhar e você fala, meu... Sempre tem o pato no grupo que eu caio na dinâmica que faz isso assado. Deixa nos comentários aqui do YouTube, porque a gente adora dar uma risadinha. Conta pra gente. Mas que daí a gente vai começar a te usar como exemplo aqui de possíveis erros e até também de estratégias que você pode usar em determinadas situações. Então, fala com nós, bebê. Escreve aqui pra gente conhecer e saber mais sobre a sua história. E lembrando que se você ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, já vai se inscrever. Se você ouviu esse podcast pelo Spotify, saiba que tem pelo YouTube. Se você tá pelo YouTube, saiba que dá pra você ouvir pelo Spotify. Então já segue no Spotify, se inscreve no YouTube, dá like, faz a porra toda. E também segue a gente no Insta, @estagiario.senior, porque lá todos os dias a gente produz conteúdo foda pra te ajudar. A gente abre caixinha de perguntas pra tirar suas dúvidas. E a gente dá dica de processo seletivo aberto, dá dica e estratégia pra você usar no processo seletivo, como mandar bem no seu estágio e a porra toda. Então, se você não tá seguindo a gente no Insta, você tá bobeando. É isso aí. Tamo junto, é só o começo e rumo ao estágio foda.